Abram os ouvidos e o coração. Sejam muito bem-vindos ao Dupla Escuta, um espaço para ouvir, refletir e praticar o Evangelho. O que é o Evangelho de verdade? Há palavras que se tornam tão comuns no nosso vocabulário cristão que correm o risco de perder o seu significado. E Evangelho é uma delas. Nós cantamos o Evangelho, nós pregamos o Evangelho, nós defendemos o Evangelho, mas, afinal, o que é o Evangelho de verdade? O Evangelho é uma regra moral? É um conjunto de mandamentos para viver melhor? É uma promessa de prosperidade e sucesso? Ou é, como a própria palavra sugere, uma boa notícia? Essa pergunta não é periférica, ela é central, porque aquilo que você entende por Evangelho molda a sua fé, a sua vida cristã e até a maneira como você enxerga Deus. Hoje, eu quero olhar para dois textos fundamentais, 1 Coríntios 15, de 1 a 8 e Romanos 1,16, e a partir deles, tentar responder com clareza o que é o Evangelho de verdade. Para tudo. Antes de a gente continuar aqui a falar sobre o Evangelho, eu quero te contar uma novidade. Cara. Olha só. O Dupla Escuta agora vai ganhar um novo formato no seu programa. É isso mesmo, nós teremos, na verdade, 2 programas. Um programa que é como esse aqui que você está ouvindo, um monólogo, né? Alguém falando sobre um tema específico e aprofundando nesse tema. E teremos também, veja só, um segundo formato, que é um formato de conversa, né? Aquilo que você já está meio que acostumado a ouvir em outros podcasts, talvez. E é isso mesmo, cara. O podcast Dupla Escuta vai ganhar um novo integrante e todo mês nós teremos um novo programa aqui de conversa e conversa boa, conversa profunda, falando das coisas de Deus, da vida cristã, de teologia, enfim. Mas daquela forma um pouco mais descontraída, né? Que uma conversa exige. Então é isso, olha. Nós teremos então 2 programas. Um monólogo e uma conversa, um diálogo. O monólogo vai se chamar mono, é isso mesmo, mono. E o diálogo vai se chamar estéreo. E por que esses nomes? O que tem a ver esses nomes? Cara, a gente está falando de escuta, né? O nome do podcast é Dupla Escuta. E quando nós estamos falando de escuta, a gente tem esses 2 conceitos, né? Na área do som, que é o conceito do mono e o conceito do estéreo. O mono é aquele conceito de que você utiliza apenas um canal para transmitir o som, ou seja, todo o som vem de um único lugar e é um som centralizado. Então, quando você coloca o fone e você está ouvindo um som mono, aquilo que passa no seu ouvido direito é a mesma coisa que passa pelo seu ouvido esquerdo, é o mesmo som. Agora, o estéreo não, o estéreo utiliza 2 canais distintos. E isso faz com que o som ganhe mais profundidade. É como se você estivesse ouvindo 2 sons que vêm de lugares diferentes. Então pode ser até que quando você coloca o fone, você vai estar ouvindo no seu lado direito uma coisa e no seu lado esquerdo você ouve outra coisa, outros tipos de som. Isso é chamado de estéreo. Então, galera, eu tô conceituando aqui de uma forma bem rasa, né? Talvez tenha um conceito mais profundo, mas pelo que eu sei é isso. Então faz todo sentido que no monólogo a gente tenha o programa se chamado mono, né? Porque é um som só, é uma voz só. E na conversa, no diálogo, a gente tem o estéreo. Programa que se chamará estéreo, porque vai nos trazer essa ideia de 2 vozes, mais profundidade no assunto, beleza? Então fique ligado aí que mês que vem já deve sair o primeiro episódio. Vou te falar, cara, tá sensacional. Já gravamos, tá? E, tá muito bom mesmo. E mais, uma novidade a mais. O estéreo, galera, vai ter imagem, beleza? Vai ter imagem, som e imagem. Então, se você costuma nos ouvir pelo YouTube, agora você vai ver o meu rosto e o rosto do segundo integrante, que eu não vou falar agora quem é. Vocês vão ficar sabendo. Acompanha a gente aí no Instagram, que eu vou soltar lá. E, cara, tá muito legal, tem que dizer, tá muito legal. Mas enfim, eu não vou ficar falando muito aqui. Vamos pro episódio, que é o que importa. E mês que vem, fique ligado, porque um novo programa do podcast Dupla Escuta
está na porta, pronto para entrar. E é isso aí. Valeu, galera. Um ótimo programa para você e até mais. Primeiro, vamos falar do evangelho como anúncio, tá? O evangelho como anúncio e não como conselho. Em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto e diz: Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, a qual vocês receberam e no qual estão firmes. E então ele começa a definir esse evangelho. Mas antes de entrar no conteúdo, precisamos entender a natureza da palavra. É necessário a gente destacar que a palavra evangelho não tem uma origem cristã. Pois é, meus irmãos. Tá surpreso com essa informação? Pois é, não tem uma origem cristã. Evangelho significa boa notícia. E no mundo antigo era usado para anunciar uma vitória, a coroação de um rei, um acontecimento decisivo que mudava a realidade das pessoas, enfim. Encontramos um bom exemplo para o uso dessa palavra, evangelho, na história do Império Romano, por exemplo. Na antiga República Romana, em 27 a.C., Caio Otávio assume o trono de Roma depois da morte de Júlio César. Ao assumir o trono, Caio Otávio recebeu muitos títulos. Dentre eles estavam o título de príncipes, que significa o principal cidadão, o título de Pontifex Maximus, que significa sumo sacerdote, né? um representante entre Deus e os homens, digamos assim, e o título de Augustus, que é o governador supremo. Assim, Caio Otávio, agora conhecido como César Augusto, foi declarado como grande imperador, dando início a uma nova era, a era do Império Romano, que tinha como objetivo dar ao seu povo paz, segurança e prosperidade. Esse foi o grande lema desse império, que ficou conhecido com o passar dos anos como o período da Pax Romana, né? A paz romana. Na cidade de Priene existiu um monumento de César Augusto, e esse monumento estava escrito o seguinte, veja só, abre aspas: a providência aqui com P maiúsculo, ok? A providência que colocou em ordem todas as coisas, ao nos conceder César Augusto, colocou na mais perfeita ordem todas as coisas. Ela o encheu com virtude para beneficiar toda a humanidade quando o enviou como nosso Salvador, tanto para nós como para nossos descendentes. Assim, César conseguiu acabar com a guerra e organizou todas as coisas, excedendo as nossas esperanças. Por isso, o dia de seu nascimento foi o princípio do evangelho para o mundo, ou o dia do seu nascimento foi o princípio das boas novas para o mundo. Fecha aspas. Quando César Augusto consegue acabar com seus inimigos, dar um fim na guerra civil e organizar Roma em um grande império, ele declara, abre aspas, as boas novas de salvação chegou, ou seja, o evangelho chegou. Eu, César Augusto, sou o Salvador e venho trazer a paz romana ao meu povo. Fecha aspas. Interessante, não é? Paulo irá utilizar essa mesma palavra para anunciar a vitória de um outro rei, Jesus Cristo. Para Paulo, as boas novas de salvação não são encontradas em Roma, mas em Nazaré. Não vem do palácio do imperador, mas pela morte e ressurreição de Cristo. Perceba, evangelho não é um conselho, evangelho é um anúncio. Conselho é algo que você faz, anúncio é algo que foi feito. Conselho diz, faça isso e você viverá. Evangelho diz, isso foi feito por você. Compreender essa diferença muda tudo. Se o evangelho for apenas regra moral, então o cristianismo é basicamente um código de conduta, de comportamento. Se for apenas promessa de prosperidade, então o cristianismo vira uma ferramenta para melhorar sua vida aqui e agora. Mas Paulo, ao escrever para a igreja de Corinto, não começa com mandamentos, ele começa com fatos. O cristianismo não nasce de um imperativo, faça, mas de um indicativo, foi feito. Essa é a primeira correção que precisamos fazer em nossa mente quando falamos sobre evangelho. Evangelho não é conselho, evangelho é anúncio. Bom, quando falamos de evangelho, também estamos falando de cruz e ressurreição como o centro. O centro do evangelho é a cruz e a ressurreição de Jesus, a morte e ressurreição de Jesus. Paulo continua lá em 1 Coríntios 15 dizendo o seguinte: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é o resumo apostólico do Evangelho. Note o centro, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. O Evangelho não é, em primeiro lugar, um conjunto de ensinamentos de Jesus.
é a obra de Jesus. Não é apenas o que ele disse no Sermão do Monte, por exemplo. É o que ele fez na cruz. Cristo morreu pelos nossos pecados. Aqui está o coração da fé cristã. Jesus pagou o preço que nós deveríamos pagar. Ele morreu pelos nossos pecados. O problema humano não é a falta de autoestima, não é apenas desorganização moral, não é ausência de propósito. O problema humano é pecado, ruptura com Deus. E o Evangelho anuncia que Deus agiu em Cristo para lidar com esse problema de forma definitiva. Mas Paulo não para na cruz, ele continua dizendo, e ressuscitou ao terceiro dia. Se a cruz trata da culpa, a ressurreição declara vitória. Vitória sobre o pecado, vitória sobre a morte, vitória sobre o juízo. Sem cruz não há perdão, sem ressurreição não há esperança. É por isso que qualquer mensagem que tire a cruz do centro ou transforme a ressurreição apenas em metáfora, deixa de ser evangelho. O centro não é o meu desempenho, o centro não é o meu potencial, o centro não é a minha transformação. O centro do evangelho é Cristo crucificado e ressurreto. Bom, agora precisamos falar sobre o perigo de outros evangelhos, né? Existem alguns outros evangelhos que estão sendo anunciados por aí e a gente precisa ficar alerta sobre esses outros evangelhos. Em Romanos 1,16, Paulo declara: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho não é apenas uma mensagem bonita, é o poder de Deus. Mas justamente por isso ele pode ser distorcido. Ao longo da história surgiram muitos outros evangelhos. Nós vimos o evangelho moralista, que é aquele que diz que Deus aceita você se você for bom o suficiente. Também tem o evangelho da prosperidade, que é aquele que diz que Deus existe para realizar os seus sonhos. E tem também o evangelho terapêutico, né? Ou como alguns costumam dizer, o evangelho da prosperidade afetiva. É aquele que diz que Jesus veio para melhorar a sua autoestima. Bom, vamos falar sobre cada um deles? Vamos destrinchar cada um deles? Vamos lá. Primeiro, o evangelho moralista. Deus aceita você se você for bom o suficiente. Esse é, talvez, o desvio mais antigo e mais sutil do evangelho. O evangelho moralista, ele não nega Deus. Veja só como isso é perigoso, gente. Veja como isso é perigoso. O evangelho moralista não nega Deus, não nega a Bíblia, não nega Jesus, mas ele muda o centro, o cerne do evangelho. Por isso que ele é muito perigoso. Em vez de a salvação estar fundamentada na obra consumada de Cristo, ela passa a repousar, ainda que de forma disfarçada, no desempenho humano. A lógica é simples. Deus ama pessoas boas. Se eu me comportar corretamente, Deus ficará satisfeito comigo. Se eu pecar demais, Deus se afastará. Essa é a lógica. Perceba, Cristo deixa de ser o Salvador suficiente e passa a ser meio que um ajudante moral. Teologicamente, isso é uma negação prática da justificação pela fé. Em vez de sermos declarados justos por causa da obra de Cristo, como está em Romanos 5, passamos a viver tentando construir a nossa própria justiça. Imagine alguém que recebe de presente uma casa totalmente quitada, mas decide, por insegurança, continuar pagando prestações imaginárias ao antigo proprietário. Isso é o moralismo. Cristo já declarou na cruz: está consumado, está pago. Mas o coração moralista vive como se ainda houvesse dívida. O problema disso é muito profundo. O moralista nunca tem descanso. Se vai bem espiritualmente, torna-se orgulhoso. Se vai mal, torna-se desesperado. Ele oscila entre a soberba e a culpa. Mas o evangelho verdadeiro diz: você não é aceito porque obedece. Você obedece porque já foi aceito. Compreender isso muda a forma como nos relacionamos com Deus. Bom, o segundo outro evangelho que nós falamos aqui, o evangelho da prosperidade. Aquele que diz que Deus existe para realizar seus sonhos. Esse é um desvio mais moderno, mas é igualmente perigoso. Aqui, o centro não é a santidade moral, mas o sucesso pessoal. A mensagem implícita é: se você tiver fé suficiente, Deus lhe dará saúde, riqueza, vitória. O sofrimento é sinal de falta de fé. A bênção principal do evangelho é melhoria de vida. Você consegue perceber a inversão das coisas? No evangelho bíblico, Deus é o fim último, é a finalidade. No evangelho da prosperidade, Deus se torna um meio para alcançar algo.
Cristo deixa de ser o tesouro e passa a ser a chave para alcançar outros tesouros. Mas quando Paulo resume o evangelho em 1 Coríntios 15, ele não fala de estabilidade financeira, nem de ascensão social, ele fala de cruz. E a cruz é escândalo justamente porque confronta a nossa ideia de sucesso. É como alguém que recebe um convite para encontrar o próprio rei, mas está interessado apenas no lanche que é fornecido no palácio. A pessoa não quer o rei, quer os benefícios do palácio. Esse é o problema do evangelho da prosperidade. Ele promete as dádivas sem submeter o coração ao doador. No fim, o evangelho da prosperidade gera frustração, porque o sofrimento continua existindo. Doenças vêm, crises acontecem, perdas chegam, e quando a realidade não corresponde à promessa, a fé se abala. Mas o evangelho verdadeiro não promete ausência de cruz, não promete ausência de sofrimento. Ele promete a presença de Cristo na cruz e a ressurreição depois dela. O poder de Deus para a salvação não é poder para evitar sofrimento, mas é para redimir pecadores e garantir esperança eterna. Bom, o terceiro outro evangelho que a gente falou aqui, que é o evangelho terapêutico da prosperidade afetiva, aquele que diz que Jesus veio apenas para melhorar sua autoestima, esse é o mais sutil no nosso contexto cultural, o mais sutil. Ele não fala tanto de moralidade rígida, nem de prosperidade financeira, ele fala de bem-estar emocional. A mensagem soa mais ou menos assim: você é incrível, Deus só quer que você se sinta bem, você é o centro da vontade de Deus. Mas a Bíblia não descreve, meus irmãos, a Bíblia não descreve o problema humano como falta de autoestima, ela descreve como pecado. O evangelho terapêutico suaviza o diagnóstico e, ao suavizar o diagnóstico, esvazia a cura ou ignora a cura. Se o problema é apenas emocional, a cruz se torna extremamente exagerada. Se o problema é apenas psicológico, a ressurreição vira um símbolo motivacional. Imagine alguém com uma infecção grave que recebe apenas um analgésico. A dor diminui temporariamente, mas a doença continua avançando. O evangelho terapêutico oferece alívio momentâneo, mas não trata a raiz do problema. O evangelho verdadeiro faz algo mais profundo. Ele não diz apenas, você é maravilhoso do jeito que é. Não, ele diz, você é mais pecador do que imagina, mas também é mais amado do que ousa sonhar. Essa combinação é transformadora. Ela nos humilha porque revela nosso pecado e também nos consola porque revela a graça de Deus. O evangelho terapêutico engana-nos, mas o evangelho verdadeiro produz estabilidade, porque nossa segurança não está em como nos sentimos, mas o que Cristo fez. A nossa segurança está no que Cristo fez. Veja só como esses três outros evangelhos têm algo em comum. O moralismo coloca o desempenho da pessoa no centro. A prosperidade coloca o sucesso da pessoa no centro. O terapêutico coloca o bem-estar da pessoa no centro. Todos colocam o homem no centro. Mas o evangelho bíblico coloca Cristo no centro. Cristo esse crucificado, Cristo ressurreto, o Cristo suficiente. E somente quando ele ocupa esse lugar é que a moral encontra o fundamento, as bênçãos encontram sentido e a cura emocional até encontra profundidade. Sem a cruz e a ressurreição como centro, qualquer mensagem pode parecer cristã, mas não será o evangelho de verdade. Paulo, em outra carta, chega a dizer que se alguém anunciar outro evangelho, seja anátema. Não porque ele era intolerante, nada disso, mas porque mexer no evangelho é mexer na única esperança real de salvação. Se o evangelho virar regra moral, você viverá tentando merecer. Se virar promessa de prosperidade, você viverá frustrado quando o sofrimento vier. Se virar autoajuda espiritual, você terá conforto momentâneo, mas não reconciliação com Deus. Somente o evangelho bíblico, Cristo morto e ressurreto, é poder de Deus para a salvação. Para concluir, vamos voltar à nossa pergunta inicial. Então, o que é o evangelho de verdade? Não é regra moral, não é promessa de riqueza, não é conselho espiritual. É a boa notícia de que Deus, em Cristo, fez por nós aquilo que jamais poderíamos fazer por nós mesmos. E isso muda completamente a maneira de viver.
Se eu penso que o cristianismo é um sistema para merecer o favor de Deus, eu viverei ansioso, inseguro, tentando provar meu valor. Mas se eu entendo que o evangelho é graça, graça conquistada na cruz e confirmada na ressurreição, então eu não vivo para conquistar a aceitação. Eu vivo porque já fui aceito. A obediência deixa de ser moeda de troca e passa a ser resposta de gratidão. A santidade deixa de ser tentativa de impressionar e passa a ser fruto do amor. Você não acorda todos os dias para tentar merecer o amor de Deus. Você acorda todos os dias sustentado pelo amor que já recebeu em Cristo. O Evangelho nos ensina a viver não para merecer, mas a partir da graça recebida. E quando isso desce do intelecto para o coração, a vida cristã deixa de ser peso e se torna liberdade. Porque o Evangelho não começa com o que você faz por Deus, ele começa com o que Deus já fez por você. E é dessa notícia que nós vivemos. Se você ficou até aqui, foi porque você gostou, né? Você gostou do que você ouviu. Então, eu quero te pedir uma coisa. Você tá vendo aqui pelo YouTube? Então dá o seu like, clica aí em curtir, comenta alguma coisa, compartilha com seus amigos, com a sua igreja, aquelas pessoas que não sabem muito bem o que é o Evangelho, compartilha esse episódio com ela. Eu tenho certeza que será esclarecedor. Se você tá ouvindo pelo Spotify, então, cara, eu quero te pedir... Dê a avaliação máxima aí pra gente, que o Spotify tem isso, né? Tem como você fazer a avaliação, tem como você comentar também nos episódios. Então, se você puder, comenta aqui no episódio, porque quando você faz isso, você ajuda a gente a crescer nesses canais, tanto no YouTube quanto no Spotify, né? A própria plataforma divulga os nossos episódios para outras pessoas. Então, eu quero pedir para que você faça isso, porque nós precisamos de você também para poder fazer esse programa acontecer. Esse programa é um pouquinho seu. Então, galera, valeu, muito obrigado por estar acompanhando a gente aqui, caminhando com a gente. Eu peço encarecidamente para que você possa compartilhar esse episódio com alguém e fique ligado que no próximo mês teremos coisa nova chegando, beleza? Não se esqueça, a caminhada com Cristo não é solitária, é comunitária. Então vamos caminhar junto. Valeu!